Olá, meu povo lindo! Tudo bem com vocês, meus queridos? Hoje, quartou, nossa quarta-feira, e o nosso tema é o quê? Espiritualidade. Com certeza é um tema assim tão importante na nossa vida, porque é uma das bases que nós precisamos ter. A espiritualidade, pessoal, ela é baseada, nas crenças que ela traz uma vitalidade e um significado à vida. Nós precisamos encontrar razão e esperança e vontade para viver. Então é necessário a gente fortalecer nossa espiritualidade. Para isso, hoje é o nosso primeiro episódio do tema e eu trarei a cada episódio todas as religiões possíveis, todas as filosofias de vida que possa colaborar, para você do outro lado, numa mensagem que, se você se identificar com alguma religião e quiser absorver para você, amém, não é verdade? E para começar, eu trouxe hoje na espiritualidade o nosso conhecido espiritismo segundo Allan Kardec. E eu trouxe uma das pessoas que eu mais admiro nesse plano. É uma mulher fantástica. Ela fica brava, gente, quando eu fico falando assim dela. Ela fica brava, sabe? Porque, ai, Gi, para de falar assim. Mas eu não paro, não. Porque ela é uma pessoa, assim, de uma sabedoria que você fica horas ouvindo a dona Nadir falar e você quer cada vez mais ouvi-la. Porque ela é fantástica, gente. Não, sinceramente, dona Nadir, muito obrigada por estar aqui hoje. Várias vezes eu falei, ai, dona Nadir, eu quero que a senhora grave comigo, porque assim, para mim é uma honra imensa a senhora estar aqui, de verdade, de coração. A honra é minha. Não, a dona Nadir é uma mulher maravilhosa. A dona Nadir, ela é praticante da doutrina espírita desde o nascimento, porque os pais eram espíritas, né, dona Nadir? Os avós, olha só. E ela atua hoje assim no Centro Batuíra de Santa Bárbara do Oeste. Mas vamos lá, vamos deixar a dona Nadir falar um pouquinho quem é a dona Nadir e o que ela traz aqui pra gente na nossa mensagem. Então vamos lá, dona Nadir, fique à vontade. Obrigada. Eu sou a Nadir Ceci de Castro Batalha, não sou barbarense, nasci em Limeira. A família da minha mãe era espírita, do meu pai também, mas muito mais a família da minha mãe. Minha mãe foi uma espírita famosa, tanto em Limeira como em Santa Bárbara. Ela teve uma ligação muito grande com a cidade. Ela foi professora, espírita, praticante de caridade em todos os setores. É nome de escola, lá em Santa Bárbara. Qual é o nome da escola da dona Nadir? Escola Estadual Professora Jadir Guimarães de Castro. Olha! Fica na Zona Leste. E ela foi a mãe dos pobres na ocasião que ela chegou a Santa Bárbara fazendo distribuição de mantimentos, agasalhos. E dona Nadir, conta um pouquinho também da sua formação. A senhora também é da área de educação, né? Eu me formei professora em Santa Bárbara do Oeste, na Escola Comendador Emílio Combe, em 1958. E ingressei no magistério público, trabalhei muitos anos no magistério público, casada com filhos, trabalhando. Eu e meu marido fizemos faculdade, nos formamos em pedagogia e sempre assim, estimulada por ele, eu segui carreira no magistério. Ele nunca quis deixar de ser professor, fez 3 faculdades, mas nunca deixou de ser professor. Eu não, eu fui diretora, coordenadora pedagógica e supervisora de ensino. Eu ingressei no primeiro concurso de supervisores de ensino que houve no estado de São Paulo. Nossa, dona Nadir, que legal! Em 1981 foi o concurso. E eu ingressei em 1982.
1983 em Itu. Fiquei só um mês lá, já vim para a delegacia de Americana e fiquei lá até me aposentar em 1985. Eu tenho mais anos de aposentada do que tempo de magistério. Ai, que delícia, né, dona Nadir? Podia, né? Agora é diferente, né? Agora é a diferente. legislação. Então, assim, deu para entender aí que estamos diante de uma senhora conhecedora da vida pedagógica e do espiritismo, que vai trazer um pouco assim pra gente. Dona Nadir, fala um pouquinho assim, ó, o espiritismo kardecista, na verdade, é de cunho filósofo e científico, né? Mas é uma doutrina religiosa. É uma doutrina religiosa, isso, exatamente. E a crença, né, o que prega, na verdade, é a evolução espiritual do ser humano através de reencarnações. Procede, dona Nadir? O espiritismo tem uma porção de bases. Primeiro, a imortalidade da alma. Porque nós morremos, desencarnamos, mas a nossa alma continua viva do outro lado. A reencarnação, a possibilidade de retornarmos para nos acertar naquelas coisas que nós deixamos de fazer. Não é para pagar pecado, não. Não. É para nos acertarmos. Ah, porque às vezes eu fico pensando assim, dona Nadir, eu acho que a pessoa não evoluiu o suficiente, daí ele tem que reencarnar para evoluir de novo, evoluir mais, seria isso? Muitas vezes nós viemos aqui e não fizemos tudo certinho. Ah, faz sentido. Nós temos que voltar novamente, não fizemos talvez corretamente com família, ou em qualquer campo que seja, então voltar para nos acertarmos. Não é um castigo de Deus. Ah, sim. É porque às vezes eu fico pensando, sabe, gente? Eu tenho umas falas assim, dona Nadir. Às vezes eu falo assim que eu não vou evoluir o suficiente, porque o próximo não deixa a gente evoluir, dona Nadir. O próximo faz de tudo pra gente errar e pecar. Aí eu falo assim, não, com certeza eu vou ter que reencarnar várias e várias vezes. E vai ser difícil reencarnar. Vai. Vamos falar um pouquinho. O pessoal não quer filhos. Casa, não quer casar primeiro. Casa, não quer filhos. E se tem filhos, é um, no máximo 2. Pelo amor de Deus, sou eu essa. Nós reencarnaremos nas próximas reencarnações nossas. Na favela, naqueles lugares mais pobres, que não tem, como é que chama? Alguma estrutura. Não tem uma estrutura para fazer a possibilidade de ter filho na hora certa. Não. É um aquele filho que vai atrás do outro, que não tem estrutura nenhuma. Dona Nadir, essa sou eu então, porque veja bem, eu casei e me divorciei. Não quero casar de novo, dona Nadir, e não quero ter filho. Então eu sou uma dessas. Ai, meu Deus, será que eu vou morrer no umbral, dona Nadir? Não vai morrer no umbral, não vai. Eu já estou morta. Viu? Nós vamos, quando desencarnarmos todos, passaremos pelo umbral à medida daquilo que nós aprendemos aqui na Terra. Existem pessoas que só fizeram o bem, a existência toda, e, no entanto, não tiveram estudo, não tiveram nenhuma formação, eram trabalhadores braçais, às vezes, e só fizeram o bem. E eles vão passar pelo umbral e vão ser encaminhados pela espiritualidade para se melhorarem em todos os campos, para voltar aqui na face da Terra. E aquelas pessoas que fizeram o mal, muitas vezes vão ser obrigadas a compulsoriamente reencarnarem para se acertarem. Entendi. Ô, dona Nadir, explica uma coisa. Toda vez que a gente fala assim do centro, né, fala assim, espiritismo segundo Allan Kardec, né? Primeiro, dona Nadir, faça uma explanação de quem foi Allan Kardec, porque eu vou falar uma coisa, gente. Ele foi um francês, a dona Nadir vai falar, eu apanho para falar o nome de batismo dele, né, dona Nadir? Nome
É em francês. Era em francês. Como que é o nome dele mesmo? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Você acha que eu vou saber decorar isso, misericórdia? Então, Nem eu decoro. Dona Nadir, explana um pouquinho mais assim sobre quem foi Allan Kardec e por que o espiritismo segundo Allan Kardec. Existe outro espiritismo? Posso começar, antes de falar de Allan Kardec, falar sobre... Não é que existem, assim, as religiões afro, que são religiões espiritualistas, mas não religiões espíritas. Nem por isso eles deixam de ser religiões espiritualistas, eles praticam o bem, a caridade, o perdão e tudo mais. Só que são religiões espiritualistas. Por que fala segundo Allan Kardec? Porque os espíritas têm que procurar conhecer a doutrina. Sim. Então, ler, estudar e entender a codificação espírita, que são os 5 livros da codificação espírita. Sim. E está sempre estudando. Todos nós. A pessoa fala assim, eu já li 2 livros, já sei tudo. Não sabe. Mas, eu estou sempre aprendendo. Exatamente. Eu comentei com você, vou fazer 83 anos. Olha isso. Eu falo, eu estou aprendendo até hoje. Eu acho que todo mundo, né, Dona Nadir? Todo mundo acho que aprende até os finais dos tempos aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho de Allan Kardec. Ele é de uma família de magistrados, o pai dele era juiz. E ele é um lyonês, ele nasceu em Lyon, na França, e família católica. E os pais colocaram-no para estudar na escola de Pestalozzi, na Suíça, que era uma escola protestante. Essa escola ficava em Yverdon, na Suíça. E ele fez todos os estudos dele na Suíça. Se formou, muitas vezes ele ajudava Pestalozzi nas aulas, ou quando Pestalozzi não podia dá-las, ele o substituía, mas veio embora, voltou para a França e foi ser professor. E ele conhecia a gramática francesa muito bem, escreveu livros de gramática francesa e livros de aritmética também, para poder lecionar para os alunos dele. E esses livros permaneceram muitos anos sendo adotados na França. Olha! Então ele foi um professor famoso e que trabalhou muito, sabe? Entendi. Na parte pedagógica. E o que aguçou o Allan Kardec a respeito? O que se baseou? O que aconteceu para ele entender que existia o espiritismo? Ele se casou com uma também professora, a Amélie Gabriel. Ele chamava carinhosamente de Gabi. E os dois lecionavam juntos. E eram pessoas assim, não da alta sociedade, mas eram pessoas da sociedade. E os amigos dele vieram contar para ele que na alta sociedade francesa estava assim, muito comum as pessoas se distraírem, se divertirem, fazendo perguntas para as mesas, que eram chamadas de mesas girantes. E que acho que giravam e iam, faziam as perguntas e as mesas iam acertando, formando as palavras com as letras. Girando e formando as palavras com as letras. Ele não acreditou. Mas isso foi em 1854. Aí, em 1855, convidaram-no para ir assistir. E ele foi. E ficou abismado. Porque que acontecia isso mesmo. Acontecia isso mesmo. Mas mesa não fala. Mesa não pensa. Então, deveria ter algo por trás das mesas. Aí ele descobriu que eram as almas daquelas pessoas que tinham partido, que eram os espíritos, que estavam tentando se comunicar através das mesas girantes. Só que lá na sociedade eles queriam saber aquelas coisas que até hoje, hoje nós comentamos à tarde. Aquelas banalidades. Futilidades, não eram coisas importantes para eles. Sim. Causa particular de uma família, a família Bodin. Ele levava perguntas para questionar
sobre a existência dos espíritos, sobre como era no plano espiritual. Aliás, o livro dele, o primeiro livro dele, que foi publicado em 1857, faz a primeira pergunta, a pergunta número 1 do livro dos espíritos: que é Deus? Olha, dona Nadir. Então, ele foi aprendendo. E não foi só com essas pessoas, com outras pessoas também ele frequentou, fez as mesmas perguntas, as respostas batiam. Gente! Aí ele viu que ele tinha um corpo de doutrina, que ele podia escrever um livro. Olha que interessante! Em 1857, em 2 anos, o livro foi escrito, assim, era tudo manual, a imprensa, tudo, os livros, os tipos eram colocados um a um para formar as palavras. E não tinha luz elétrica, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. Em 2 anos ele publicou o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Gente, nossa, é muita coisa que não dá para entender assim, como com tanta dificuldade ele conseguiu, né, dona Nadir? Nossa, muito interessante. Ô, dona Nadir, sabe que às vezes assim, eu falo, porque, gente, eu sou católica por família, né, por criação, e só que eu sou simpatizante do espiritismo. E eu sempre comento, o espiritismo me trouxe algumas respostas que eu não encontrei em outra religião. Então, eu gosto muito de saber sempre alguma coisinha. Apesar de estar faltando muito, né? Mas gosto muito do Centro Batuíra, que é onde a dona Nadir, né, atua lá como palestrante e assim, o Centro Batuíra, ele é de muito auxílio, é um programa, um centro que se preocupa mesmo com o bem-estar de quem necessita, né, dona Nadir? Nossa, a minha família frequenta o Centro Espírita Batuíra desde 1956. Minha mãe era médium e recebia o espírito de Batuíra. Verdade! Desde mocinha. A senhora é médium, dona Nadir? Eu sou, mas eu, assim, trabalhei bastante no Centro Espírita Batuíra. Depois da pandemia, eu fiquei assim, eu já tinha um pouco de dificuldade de locomoção. As sessões espíritas são à noite. É mais difícil para eu me locomover. Sim. Eu preciso pelo menos alguém junto me levar, me trazer. Já havia isso antes, mas agora é difícil. A minha locomoção é difícil, então eu continuo todas as noites, às 8 horas da noite eu faço as minhas orações. Ah, entendi. Então, sintonizada com o Centro Espírita Batuíra, porque lá tem oração às 8, na segunda e na quarta, mas eu faço, podendo fazer, se não tiver nenhum impedimento, todas as noites, às 8 horas, eu faço as minhas orações. Entendi. Por todos os que necessitam, encarnados e desencarnados. Amém, né, dona Nadir? A dona Nadir, de vez em quando, eu recorro a ela. Dona Nadir, reforça aí oração para fulano. Mas você fulano. está lá. Você está lá. Dona Nadir, falando de médium, na verdade, o médium tem aqueles que... como que é igual a sua mãe, recebi espírito, tem aqueles que só veem, tem aqueles que conversam e que psicografam. O Chico Xavier psicografava. Ele recebia espírito. Ele recebia também? Tinha mensagem, como é que chama? Psicofônica, chama-se. O Divaldo Pereira Franco, ele recebe mensagens psicografadas e fala através da psicofonia. Ah, que legal. E a senhora era que tipo de médium, dona Nadir? Psicofônica mesmo. Psicofônica. Mas as pessoas que trabalham no centro, mesmo as pessoas que dão passe, que é palavra agora no meu corpo, mas eu já volto já nela. Porque há pessoas que veem espíritos, elas estão conversando e vendo espíritos na frente dela. O Chico Xavier ele conversava com Emmanuel.
Olha. Ele conversava com a mãe dele desde pequeno. Quando ele morreu, quando a mãe dele morreu, ele era pequenininho. Ele conversava com o espírito da mãe dele. Olha isso. Tem um livro muito bonito que chama Maria João de Deus, que conta sobre a vida dela depois que ela foi para o plano espiritual. Um livro fininho, pequenininho, nem sei se tem sido impresso novamente. Então, Ela é a mãe do Chico Xavier. Mãe do Chico Xavier. Há pessoas que ouvem os espíritos falar. Essas pessoas, eu vejo assim, outro dia alguém comentou que foi uma mãe lá no centro espírita falando que o filho ouvia vozes. Acho que está ficando louco. Que era uma criança ouvindo vozes. A criança ela é mais propícia, né? Porque ela tem a áurea, aura. A aura dela, e mesmo ela tem mais possibilidade de receber certas influências espirituais. É alguma coisa por conta dela ser ingênua, ingenuidade? Pode ser, mas eu só quero esclarecer para você. Mediunidade não é privilégio de ninguém. Mediunidade é física. Verdade? Verdade. Ninguém... eu quero ser médium. Não é assim, não. Não é? Mediunidade é uma possibilidade física. Então é assim, na verdade, às vezes a pessoa... E às vezes ela e ela nem quer ser, né? Nem quer ser. E acontece isso também, né? Teve lá muitas pessoas no centro que não queriam ser. Não queriam ser. Eu tenho uma amiga que ela conversa com os espíritos, mas ela acha que ela é maravilhosa. Que isso daí foi um privilégio que Deus deu para ela. Ela não é espírita. Então, ela não acredita que isso aí é da parte, assim, da parte humana dela, do corpo dela, da parte física dessa pessoa. Nossa! Eu não... E tem assim, quem o médium, na verdade, nasce com ele, é nato isso, né, dona Nadir? Pode se apresentar mais cedo ou mais tarde, mas já vem vindo desde... Entendi. E os espíritos que aparecem para essas pessoas que têm, né, essa mediunidade, eles geralmente, qualquer espírito pode ser bom ou ruim, dona Nadir, ou não? Às vezes pode ser alguém que esteja obsediando, ou pode ser espírito bom também, que converse com ela. Uhum. Então não é só um espírito. Ai, que legal. Dona Nadir, eu sempre comento, então, igual eu havia comentado, que eu gosto, né, do espiritismo, e às vezes a gente vai falar para alguém, as pessoas assim têm um certo preconceito, né, dona Nadir? Parece que pensa que vai fazer uma mesa branca, fazer maldade para os outros, não sei, a turma dá uma impressão que parece que é uma coisa ruim, uma coisa maldosa, que não é de Deus. Primeiro que eu não gosto desse tipo de colocação. Eu acho que todas as religiões, o que acontece? Elas têm a sua visão, ou a crença delas, como elas... Eu vou ser sincera, eu absorvo aquilo que eu acho interessante em cada religião. Eu não sou uma pessoa que eu sou adepta e sou fiel a uma religião, porque eu acredito que todas podem contribuir de uma certa forma. Essa é a minha visão. Mas aí por falta de conhecimento, a turma pensa assim, né, que o espiritismo só traz coisa ruim e tal, né? Então, às vezes eu fico na dúvida, ou a pessoa tem o preconceito porque acha que é coisa ruim, ou ela tem medo de espírito, né? Não, porque as pessoas podem ter medo, né? Tem. E às vezes a pessoa fala, não quero mexer com essas coisas, sabe? Acha que vai no centro espírita e vai tomar um passe. O que você imagina que é tomar um passe? Receber um fluido. Exatamente. É a fluidificação que eu queria falar. A pessoa recebe um fluido espiritual. Exatamente, que nada mais é que é baseado... A imposição das mãos. A imposição que a Igreja das mãos. Católica faz, que os evangélicos fazem. Então, as pessoas às vezes assim, ó, tomam como base assim algumas brincadeiras afora, né? E não sabe assim o real contexto. Então, só quem já frequentou, que foi no centro espírita, que sabe, né, dona Nadir, como funciona. E lá, gente, é só bondade, é só fazer o bem ao próximo, sem discriminação, né? Sem discriminação. Vamos falar aqui, ó, mesa branca. Ah, tá. Ó,
a mesa não é necessária. Poderia não haver a mesa. Eu já assisti sessão espírita assim, que as pessoas estão sentadas e os espíritos se comunicando. Mas a mesa, ela dá uma possibilidade de você colocar o braço, ficar mais À vontade. Aí, por que a mesa branca? Porque põe uma toalha branca. Porque se todo mundo colocar o braço numa mesa de tábua, assim, digamos, vai ficar meio cebadinha. Fica, ó, essa aqui fica, veja bem a mesa preta. Fica, não, tem razão. Não é nem a mesa e nem a mesa branca. Não tem nada a ver. É só assim, uma formalidade que foi feita por conta dessas questões. Dessas questões. Que legal! Sabe que uma coisa que eu queria abordar? Então, o espiritismo, assim, né? No Livro dos Espíritos, né, dona Nadir, na questão 803 da Allan Kardec, pergunta aos espíritos superiores. Eu vou ler porque eu não decoro nada. Todos os seres humanos são iguais perante a Deus? E a resposta obtida não dá lugar a dúvidas. Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, eu amo isso no espiritismo, que tipo assim, ó, não se há preconceito com nada, com classe social, com cor, com religião, com nada, entendeu? Então, é isso que eu acho que vale muito para a sociedade, né, dona Nadir? Muito, muito, muito. Nós somos todos filhos de Deus. Exatamente. Todos, católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais, os budistas, eles não acreditam em Deus. Os budistas são filhos de Deus. Exatamente. E os hinduístas, e o pior de tudo, às vezes, dentro das próprias religiões ficam assim, os xiitas e os sunitas brigando porque querem ser os donos da verdade. Dona Nadir, eu aprendi um pouquinho com a vida, com as coisas que eu leio. Não existe uma verdade absoluta, né? A gente tem que ter essa humildade, né? Às vezes o que é verdade para mim não é para a senhora. As pessoas não entendem isso. Então, às vezes, é isso que eu falo para o ser humano, que a gente precisa evoluir muito. Porque, assim, ó, o que é verdade, às vezes a pessoa segue uma crença, uma religião, aquilo é verdade para ele, porque ele está seguindo aquilo, amém. Mas eu posso enxergar de outra forma, isso significa respeito à opinião alheia. Mas eu digo também que, na verdade, não há preconceito nenhum, nem com relação à religião, nem com relação à opção sexual, à raça, né, dona Nadir? Então é isso que eu quero deixar bem claro. O Espiritismo, segundo Allan Kardec, forma que todos somos filhos de Deus, independente de qualquer coisa. Se houver o preconceito, é da pessoa para com as outras. Exatamente. Porque existem pessoas que não aceitam muitas coisas até hoje, porque nós estamos vivendo uns tempos completamente. Quem passou dos 80 como eu, conheceu muita coisa. Eu convivi com avós, com tios, com pais. Então, pessoas, eu tive uma avó que nasceu em 1885. Eu tinha um modo de pensar. Exatamente. Né? E a família, por exemplo, a família do meu pai era uma família orgulhosa. Assim, uma família... Mas a família da mãe do meu pai era uma família orgulhosa. E nós descobrimos há pouco tempo, fazendo a genealogia da família, que lá atrás nós somos descendentes de judeus, cristãos novos que vieram para o Brasil. Olha! Para fugir da Inquisição portuguesa. Exatamente. Da Inquisição católica portuguesa. Olha isso, dona Nadir. E por que esse orgulho? Para quê? Ninguém vai levar esse orgulho no caixão, né, dona Nadir? Não. Aliás, não vai levar muita coisa no caixão. Malemar é o seu corpício mesmo e a roupa que botarem em você. E vai tudo apodrecer. Vai. Tudo.
Posso apodrecer, mas eu já falei, dona Nadir, que pelo amor de Deus, o meu caixão, se a minha unha não tiver feita, eu mato a minha amiga, viu? Eu volto pra matar ela. Que a pessoa, minha unha toda descascada lá, dona Nadir. Coisa horrorosa? Não, não pode. Nem Meu a unha sogro feita. queria ser enterrado, ele não admitia de mão assim no caixão. Ele Não. queria ser enterrado. Nós fizemos o gosto dele, com os braços esticados. Verdade? Ai, não, eu quero assim, ó. Igual quando as manicure tiram foto, assim. Eu quero assim. E eu quero com um terço também, porque eu tenho minha Mas né? você não vai levar. O quê? Você tem que mentalizar tudo que você vai fazer. A oração é uma mentalização. O terço não vai servir para você em nada. Ah, não, Só né? para você inventar sua mão. Deixa que enfeite minha mão, dona Nadir, por favor. Ô, dona Nadir, agora falando um pouquinho assim, a gente brincou um pouco. Eu tenho um livro que o Vale dos Suicidas. Esse livro ele foi escrito, né, o autor é o Evaristo Humberto de Araújo e é relato do Márcio, um espírito sofredor que deu fim à sua própria vida. Bom, não estamos falando de Outubro Amarelo, né? É outubro que é o mês do suicídio, combate isso aí. Mas eu sempre tenho a visão espírita com relação a esse. Por quê? Dona Nadir, eu gostaria que a senhora explanasse um pouco a respeito, porque assim, é uma judiação quando a gente descobre, a gente que conhece um pouco do espiritismo, quando a pessoa se mata, né? É muito triste. Muito. Só que é triste para ele e para a família dele. Exatamente. Porque ele causa um desgosto muito grande para a família. Se é um pai de família, para a esposa, para os filhos. Se é uma mãe de família, para o marido, para os filhos. Mas uma Se é um tristeza, não, filho, dona Nadir. é uma tristeza muito grande. Aí os pais ficam falando, no que eu errei? Ai, que dó de um pai e uma mãe. É uma coisa assim muito triste. Este livro aqui, Lições da História Humana, é uma síntese biográfica. Faço aqui assim para lá, ó. Pode ser ali, dona Nadir. Uma Ó. síntese biográfica de grandes vultos e o pensamento espírita. Wellington Balbo é o espírita que escreveu esse livro. Ele conta a história de um chinês aqui que ele se suicidou. É o capítulo 26 do livro. E eu fui ler e li assim, porque é difícil, é muito duro. Acontece que causa aquela comoção, uma família fica triste e ele vai descobrir do outro lado que ele não morreu. Porque ele não mata a alma. Ele mata o corpo, mas ele não mata a alma. Então, muitos ficam ali, junto ao corpo, vendo-o apodrecer. Ai, que coisa triste, dona Nadir. Muitos ficam. Depende muito. Às vezes, a pessoa, num estado extremo de depressão, comete esse ato. Então, ele às vezes causa assim, muita comoção para os espíritos que vão socorrê-lo e vão acudir. Eu vou comentar algumas coisas a respeito. Nós fizemos no Centro Espírita Batuíra durante mais de 2 anos, porque o livro é grosso, pesado e difícil. Memórias de um Suicida, da dona Ivone Amaral Pereira. Nossa. Ela que psicografou esse livro. Ele foi publicado, assim, anos depois, ele ficou guardado, até que o Espiritismo... Eu acho que eu cheguei a comprar esse livro, mas eu não li. Nós lemos juntos. Eu lembro do estudo as dele, pessoas eram levadas para o Vale dos Suicidas. As pessoas e ficavam sofrendo ali aquilo que pelo qual passaram. E de vez em quando vinham socorristas para levá-los para o Hospital da Espiritualidade, que a nossa Mãe Maria Santíssima tem para os suicidas. Olha! Um hospital para suicidas, para socorrê-los. E há notícias até que ela tem para jovens que desencarnam em virtude de droga.
Ela socorre também no Hospital da Espiritualidade. Não só ela, toda a equipe junto com ela. Então, ele conta a história de Camilo Castelo Branco. Ele ficou cego e era escritor português. E ele se suicidou. Então, conta o sofrimento dele e conta das outras pessoas que foram resgatadas junto com eles. O que aconteceu para eles e o que aconteceu para a família que eles deixaram. Ai, que coisa triste, né? E eu li também, assim, muito, assim, de pessoas que ficavam naquele desespero, não sabia que estava morta, tinha certeza que tinha se matado, mas se via assim, no plano espiritual com o corpo. E não estava entendendo o que estava acontecendo. E durante muito tempo. Existe um livro que chama O Céu e o Inferno, é o 4º livro da codificação espírita de Allan Kardec. É livro dos espíritos, livro dos médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Então, no Céu e o Inferno, ele conta, assim, casos desses espíritos que desencarnaram, estavam bem no plano espiritual. Outros não tão bem, e de espíritos de suicida. E ele conta o caso de um que se atirou do alto de uma torre e tinha umas pedras embaixo. E ele ficava enxergando a hora que ele despencou lá em cima e se arrebentou nas pedras. Ai, dona Nadir, que coisa triste. Que é muito triste. Então, mas não são só esses. Tem gente que se atirou debaixo de trem. Nós não vemos assim. Eu cheguei a ver uma vez, na Marginal Pinheiros, uma pessoa abaixada no meio da pista, esperando que um carro viesse matá-la. Judiação, mas geralmente são pessoas que estão num grau de extrema depressão. E parece que para eles ali, você vê o poder da mente, gente. A depressão, ele fala assim, para resolver isso eu preciso acabar com essa vida. É triste demais. Muito. Dona Nadir, falando um pouquinho também de morte, as pessoas, é engraçado assim, né? Engraçado. Acontece muito, gente, pessoas que quando perdem um ente querido, assim, elas ficam tão confusas, ficam tão sensíveis e elas buscam, elas acham que elas vão chegar no centro espírita e falam assim, por favor, vê se você consegue chamar a pessoa para eu conversar, né? E existe muito isso, né, dona Nadir, que é buscar entendimento sobre. Como que funciona? Existe isso? A pessoa chega e fala, eu quero falar. Não, né, dona Nadir? O telefone funciona de lá para cá. Nunca daqui para lá. Eles que se quiserem se comunicar. Eles que se quiserem e puderem. Porque muitas vezes nós não sabemos em que condições estão aqueles entes queridos nossos que desencarnaram. Sim. Nós não sabemos. Então, tem a coisa mais importante que eu falo sempre é a oração. Isso. Sempre, sempre, sempre. Eu falo para a pessoa, faça a oração. Está com problema. Eu vou na igreja rezar. Não precisa de nada disso. Faça uma oração agora. Eu estou nervosa. Vou fazer uma oração pedindo a Deus que me ajude. Exatamente. Então, essa comunicação é direta em qualquer lugar, em qualquer lugar, em qualquer parte. Então, eu tenho que orar. Eu tenho, o pessoal do Centro Espírita brinca comigo, porque eu tenho uma lista que eu peço de pessoas que estão doentes. E aí, eles falam assim, eu não quero entrar na lista da Nadir, porque senão eu vou morrer. A gente que está em fase terminal de câncer, o que eles querem? Eu tenho que orar por eles, para que eles sejam socorridos no plano espiritual. Sim. Porque se nós tivermos necessidade e merecimento, nós seremos socorridos. Ai, que todos bênção. Nós, sem exceção. Ô, dona Nadir, então agora eu queria comentar algo pessoal. A dona Nadir, na verdade, ela conhecia, né, dona Nadir, meu pai, até mais tempo que eu. Então, o que acontece? Para vocês entenderem como é difícil lidar com a morte, né? Mesmo eu tendo, igual como eu disse, que eu sou simpatizante pelo espiritismo, mesmo conhecendo um pouco, conhecendo que na verdade, assim, tinha acabado a vida terrena do meu pai, mas ele estava em outro plano.
Nossa, dona Nadir, como foi difícil a aceitação do falecimento do meu pai. Como foi difícil. E assim, é baseado em muita oração. No meu caso, precisei de muita terapia, oração. E assim, deixar o tempo passar para essa aceitação, né? Dar tempo ao tempo. É só o tempo e muita oração para ajudar dona Nadir. Porque veja só, a gente entende que, igual, assim, sabe, o meu lado razão, eu falava, bom, meu pai cumpriu com a missão aqui na Terra, ele tem que descansar. Mas o meu lado emoção, eu fiquei muito egoísta. Eu falava assim, como assim, Deus? Eu cuido tanto do meu pai, como que o Senhor me tira ele dessa forma? Então, eu discuti muito com Deus, viu, dona Nadir? Não nego. Acho que eu vou ficar muito tempo no umbral por conta dessa discussão. Mas, graças a Deus, a gente evolui, a gente entende e passa. E daí, como a senhora mesmo muitas vezes me disse, né? Gi, faça oração pro seu pai, faça para você. E não é bom a gente ficar sofrendo aqui para eles também não, né? Não, porque eles sofrem também. Eles sabem o que está acontecendo. E muitas vezes, principalmente mãe que perde filho, fica chamando o filho. E o espírito talvez tivesse chegado numa hora que ele teria que partir para o plano espiritual. E ele fica desesperado. Porque a mãe chamando e ele não podendo atender, não podendo socorrer. Nossa, verdade. Então, todos, eu tenho uma lista realmente. A Seixonoye nos ensina, eu nunca nem frequentei, mas escuto as pessoas falarem aquele culto aos antepassados. Vamos fazer, você já pensou? Nós somos fruto dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos pais, e nós temos os nossos irmãos, os nossos familiares, muitos que já partiram para o plano espiritual. Vamos orar por eles, sim, pedindo a Deus. Às vezes, uns estão muito bem no plano espiritual, outros não estão. Fizeram muitos enganos aqui na Terra. Então vão ter que estudar lá no plano espiritual, se preparar para retornar aqui. Entendi. Sabe? Então a oração é muito importante. Muito, muito, muito. E agradecer. Nossa, agradecer. Porque, olha, se nós estamos aqui, porque nossos pais permitiram. Sim. Porque, e se eles não tivessem, se sua mãe tivesse abortado? Não estaria aqui. Né? Exatamente. Então, quantos filhos sua mãe teve? 5. Então, 5 filhos, numa época em que se tinha mais filhos, né? Até tinha TV em casa, viu, dona Nadir? Mas ela teve 5 filhos. Viu, brincadeiras à parte. Sim, somos em 5, né? E o meu pai, eu acho que ele veio de 6 irmãos, minha mãe de 4, então sempre tivemos assim, famílias... E os tios dele, mãe e tudo, da família Bortolucci, 12 filhos, então, 6 homens e 6 mulheres. Olha só, o povo que gostava de fazer filho, né? Acho que até explicava, dona Nadir, porque eu não quero. Já teve muito filho para trás. Vou deixar para quem tem família pequena fazer mais. Ai, meu Deus do céu. Mas a população da Terra era bem menor. Bem menor mesmo. E principalmente os italianos, eles assim, eles vieram numa miserabilidade muito grande aqui para o Brasil, porque a Itália estava passando uma fome danada. Então eles vieram aqui para o Brasil e puderam trabalhar. E os seus bisavós, por exemplo, tiveram sítio. Eles trabalharam e conseguiram, eles e os filhos trabalhando, conseguiram ter sítio. Entendi. Então, foi um progresso, né? E deixaram esse sítio para os filhos. E assim sucessivamente. É, verdade. Eu, na verdade, pensando por esse lado, enfim. Dona Nadir, tá chegando o nosso final da nossa entrevista. Não, imagina, a senhora contribuiu demais para esse povo lindo, para mim, como sempre. Agradeço imensamente pela sua presença.
A senhora é uma pessoa assim de muita luz, quem a conhece sabe o que eu estou dizendo. E assim, fica aí o convite toda vez que assim, a senhora puder contribuir com o espiritismo para o nosso pessoal, fica aí o convite que o Pod Giza sempre estará aberto para a senhora, viu? Tá, muito obrigada. Agora, quando vocês necessitarem, vocês se comuniquem comigo. Sim, tá? senhora. E vamos ver o que a gente pode fazer, porque existem outros campos, como nós Isso. conversamos hoje. Exatamente. Então tem vários campos para abordar aí. Tá certo? Bons, né? E que vão ajudar as pessoas. Exatamente. Esse é o nosso objetivo, né, dona Nadir? Isso, né? tá. Então, obrigada, galera. Valeu. Boa, até mais. Meu povo lindo, vocês acompanharão sempre as minhas gafes. Pensa numa pessoa que só dá bola fora, sou eu. E eu tenho uma mania de trocar ditado, então nem se diz. Hoje, no podcast com a dona Nadir, o que eu falei? Eu vi que não estava soando legal. Eu falei o quê? Outubro amarelo. Olha eu, gente, mas eu confundo. Mas também todo mês agora tem uma cor, eu confundo tudo. Eu vi que na hora que eu falei, não ficou nada legal. Outubro amarelo, gente, é outubro rosa, criatura. É setembro amarelo, que é o mês do combate ao suicídio. Desculpa pela bola fora. Beijo!